Espalhados em terreno completamente aberto, 26 soldados americanos jaziam feridos, gemendo baixinho, alguns inconscientes, outros implorando por socorro em sussurros desesperados. Eles haviam caído durante um ataque violento da tarde, quando uma companhia do 370º Regimento de Infantaria americano tentara tomar uma posição fortificada alemã. O contra-ataque inimigo fora brutal, obrigando os americanos a recuarem, mas deixando para trás aqueles homens, agonizando entre as crateras de morteiro e os restos retorcidos de arame farpado. Do outro lado, entrincheirados em posições superiores, os soldados italianos da divisão Bersaglieri observavam aquele campo de morte com uma mistura de satisfação e vigilância. Para eles, aqueles americanos eram invasores, forças estrangeiras que haviam trazido destruição para sua terra. Haviam lutado o dia todo com ferocidade, determinados a defender cada metro daquele território, mesmo ao lado dos alemães, mesmo quando a própria Itália estava dividida e sangrando. Os italianos não sentiam compaixão. Era guerra, e aqueles americanos haviam escolhido invadir. No setor brasileiro, a 400 metros dali, o capitão Osvaldo Rodrigues da Cunha observava a situação através de binóculos com crescente preocupação. Sua companhia do 6º Regimento de Infantaria da FEB estava posicionada no flanco direito da linha americana, e dali tinha visão clara do campo onde os feridos agonizavam. Os americanos haviam tentado um resgate 2 horas antes, mas foram rechaçados com pesadas baixas. Agora, o comando do batalhão americano havia decidido esperar até o amanhecer, quando poderiam coordenar um ataque com suporte de artilharia e tanques. Mas o amanhecer estava a 6 horas de distância, e o capitão Osvaldo sabia que muitos daqueles homens não sobreviveriam nem metade desse tempo. Ele podia ouvir seus gritos fracos atravessando a noite. Ao seu lado, o major americano Robert Henderson, oficial de ligação entre as forças brasileiras e americanas, estava igualmente tenso. Henderson conhecia pessoalmente alguns dos homens lá fora. Havia treinado com eles na Carolina do Norte, antes do embarque para a Europa. Via seus rostos agora imóveis ou contorcidos de dor e sentia uma impotência esmagadora. Mas as ordens eram claras: aguardar o amanhecer. Qualquer tentativa de resgate noturno seria suicídio. O major olhou para o capitão brasileiro e disse, em inglês hesitante: "É terrível, capitão, mas não há nada que possamos fazer agora. Seria jogar mais vidas fora." O capitão Osvaldo não respondeu imediatamente. Estava pensando, calculando, considerando uma ideia que começava a se formar em sua mente. A situação em que a Força Expedicionária Brasileira se encontrava naquele final de fevereiro de 1945 era complexa e desafiadora. Desde que o primeiro escalão desembarcara na Itália em julho do ano anterior, os pracinhas haviam enfrentado não apenas um inimigo determinado e um terreno impossível, mas também um ceticismo generalizado sobre suas capacidades. Os alemães os chamavam de Affen, macacos, e espalhavam panfletos ridicularizando sua presença no teatro europeu. Os italianos fascistas, que lutavam ao lado dos nazistas na República Social Italiana de Mussolini, eram ainda mais desdenhosos. Para eles, o Brasil era uma terra distante e exótica, incapaz de produzir soldados que pudessem enfrentar as duras realidades da guerra europeia. Mesmo entre os aliados americanos, havia reservas. Generais da 5ª Armada haviam recebido os brasileiros com educação protocolar, mas nas conversas privadas deixavam claro que não esperavam muito. Afinal, era a primeira vez que o Brasil enviava uma força expedicionária para além-mar, a primeira vez que soldados sul-americanos lutavam na Europa.
Havia dúvidas sobre treinamento, sobre liderança, sobre a capacidade de operar integrados com forças americanas mais experientes. Nos primeiros engajamentos, essas dúvidas pareceram se confirmar. Houve hesitações, erros táticos, comunicações falhas. Os alemães perceberam rapidamente e intensificaram a propaganda. Mas algo começou a mudar nas semanas seguintes. Os pracinhas aprendiam rápido, muito mais rápido do que qualquer um esperava. Adaptavam-se ao terreno montanhoso com uma resistência surpreendente, demonstravam iniciativa sob fogo e, crucialmente, nunca recuavam quando recebiam ordens para segurar uma posição. Tomaram Monte Castelo após meses de tentativas aliadas fracassadas, uma vitória que chocou tanto alemães quanto americanos. Romperam a linha gótica onde divisões americanas mais experientes haviam estagnado. Capturaram milhares de prisioneiros alemães e italianos, e a cada vitória o respeito crescia. Mas ainda havia céticos, especialmente entre os oficiais americanos mais antigos, que atribuíam os sucessos brasileiros à sorte ou ao suporte de artilharia americana. O que estava prestes a acontecer naquela noite gelada de fevereiro mudaria essa percepção para sempre. O capitão Osvaldo era um homem de 32 anos, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, que havia passado meses estudando não apenas tática militar, mas também a cultura e os costumes dos povos europeus. Ele entendia que os italianos, especialmente os veteranos, ainda mantinham códigos de honra que vinham de uma tradição militar antiga. Sabia que, apesar de lutarem ao lado dos nazistas, muitos soldados italianos comuns não compartilhavam da brutalidade ideológica alemã. E teve uma ideia tão audaciosa que até ele mesmo duvidou de sua sanidade por um momento. Iria até as linhas inimigas e negociaria uma trégua temporária para resgatar os feridos americanos. Quando o capitão Osvaldo expôs seu plano ao major Henderson, o americano o olhou como se estivesse falando com um louco. Uma trégua? Com fascistas italianos que haviam passado o dia atirando em vocês? Capitão, isso é impossível. Eles vão matá-lo antes mesmo de chegar perto. E mesmo que não matem, nunca vão concordar. Por que concordariam? O capitão respondeu calmamente. Porque são soldados, major, não são monstros. Têm códigos, tradições e porque vou oferecer algo em troca. Henderson franziu a testa. Oferecer o quê? Nós não temos nada que eles queiram. Temos nossa palavra, disse o capitão. E às vezes, na guerra, a palavra de um oficial ainda significa alguma coisa. O major ficou em silêncio, processando a insanidade da proposta. Parte dele queria proibir imediatamente, mas outra parte, a parte que estava olhando para aqueles homens morrendo lá fora, a parte que sabia que esperar o amanhecer significava condená-los, essa parte queria acreditar que talvez, apenas talvez, aquele brasileiro maluco estivesse certo. Seu comando vai permitir isso? Perguntou Henderson. O capitão Osvaldo sorriu levemente. Não vou pedir permissão, major. Vou fazer. Se der errado, a responsabilidade é só minha. Se der certo, seus homens vivem. Henderson estudou o rosto do brasileiro. Havia determinação ali, mas não imprudência. Havia coragem, mas não arrogância. Era o rosto de um homem que havia calculado os riscos e decidido que valia a pena. Finalmente, o major assentiu. Está bem, mas vou com você. São meus homens lá fora. Não posso deixar você fazer isso sozinho. O capitão considerou por um momento. Depois concordou. Tudo bem, mas eu falo. Meu italiano é melhor. E você mantém a calma, não importa o que aconteça. Henderson estendeu a mão. Combinado. Os dois oficiais apertaram as mãos, selando um acordo que, se fracassasse, poderia significar a morte de ambos e um desastre diplomático entre aliados.
O capitão reuniu rapidamente uma pequena equipe. O sargento Alcides Gonçalves, veterano de 40 anos com nervos de aço, o cabo José da Silva, que falava um pouco de italiano, e 2 soldados voluntários, Antônio Ferreira e Mário Santos. Cada um deles sabia exatamente o que estava arriscando. Prepararam uma bandeira branca improvisada, amarrando um pedaço de tecido rasgado de uma camisa em um galho de árvore resistente. Checaram suas armas, não para usá-las, mas para garantir que estavam visíveis e seguras nas costas, demonstrando que não era uma emboscada. O capitão escreveu rapidamente uma carta caso não voltasse, explicando suas ações e isentando o comando de qualquer responsabilidade. Entregou-a ao tenente que ficaria no comando. Depois, quando o relógio marcava 21h15, ele respirou fundo, olhou para Henderson e disse: "Pronto, major. Vamos trazer seus homens de volta." E começou a subir a escada de madeira que levava para fora da trincheira. O vento gelado atingiu o rosto do capitão Osvaldo assim que ele emergiu da trincheira. A lua estava encoberta por nuvens pesadas, mas havia luz suficiente para que os atiradores inimigos o vissem claramente. Ele segurou a bandeira branca bem alto, tremulando violentamente no vento, e começou a caminhar lentamente em direção às posições italianas. Atrás dele, o major Henderson e os outros 4 brasileiros o seguiram, mantendo distância de alguns metros entre cada um. O terreno estava traiçoeiro, enlameado, coberto de neve meio derretida, salpicado de crateras e destroços de guerra. Cada passo era calculado, deliberado. O capitão esperava, a qualquer momento, ouvir o estampido das armas inimigas, mas mantinha a postura ereta, a bandeira bem visível, demonstrando que não havia engano ou subterfúgio. Nas trincheiras italianas, a cena estava causando confusão imediata. O tenente Paolo Marchetti, comandante do setor, foi chamado urgentemente pelos vigias que avistaram o grupo caminhando com uma bandeira branca. Marchetti era um oficial experiente de 43 anos, veterano da campanha na África, que havia visto o suficiente da guerra para ser tanto cínico quanto pragmático. Sua primeira reação foi suspeita. Seria uma tática de distração? Um grupo de reconhecimento tentando identificar suas posições? Mas logo percebeu que aquilo era algo diferente. Eram poucos homens, claramente desarmados na prática, e a bandeira branca era inconfundível. Marchetti conhecia as regras de guerra. Uma bandeira branca deveria ser respeitada, pelo menos temporariamente, mas também sabia que seus superiores alemães não aprovariam qualquer demonstração de fraqueza. Os nazistas haviam deixado claro que a luta deveria ser implacável, sem piedade, sem concessões. Permitir que inimigos se aproximassem poderia ser interpretado como traição. Por outro lado, atirar em homens sob bandeira branca seria uma violação grave das convenções de guerra, algo que poderia ter repercussões sérias, inclusive em futuros julgamentos de crimes de guerra. Marchetti não era um fanático. Havia se juntado aos fascistas por lealdade à Itália, não por amor aos alemães ou ao nazismo. Respeitava as tradições militares italianas, que eram antigas e honradas, muito anteriores a Mussolini. Decidiu esperar, ordenando aos seus homens que mantivessem as armas apontadas, mas não atirassem, a menos que o grupo fizesse algum movimento hostil. Quando o capitão Osvaldo e seu grupo haviam percorrido já metade da distância, Marchetti ordenou que um de seus sargentos gritasse uma advertência. A voz atravessou a noite. "Parem onde estão! Identifiquem-se!" O capitão Osvaldo parou imediatamente, fincando a bandeira branca no chão enlameado. Gritou de volta em italiano fluente: "Somos oficiais brasileiros e americanos sob bandeira branca. Pedimos permissão para falar com seu comandante. É uma questão humanitária urgente." Houve um momento de silêncio, depois vozes italianas discutindo.
Marchetti estava intrigado. Brasileiros! O que diabos os brasileiros queriam? E havia um americano com eles também? Decidiu que precisava ver isso pessoalmente. Ordenou a seus homens que mantivessem vigilância máxima. Depois, saiu de sua trincheira e caminhou lentamente em direção ao grupo, parando a cerca de 15 metros de distância. Era perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para se proteger de qualquer traição. Marchetti estudou o grupo à sua frente. O oficial brasileiro à frente era jovem, talvez 30 e poucos anos, mas havia algo em sua postura que indicava seriedade e determinação. Atrás dele, um oficial americano alto, visivelmente tenso, mas controlado, e 4 soldados brasileiros, todos com expressões firmes. Não pareciam assustados, pareciam resolutos. Marchetti falou em italiano com voz que misturava curiosidade e desconfiança. Sou o tenente Paolo Marchetti, comandante deste setor. Vocês têm exatamente 1 minuto para explicar por que não deveria ordenar que meus homens os matem onde estão. O capitão Osvaldo respirou fundo. Este era o momento crucial. Ele respondeu em italiano claro. Tenente Marchetti, sou o capitão Osvaldo Rodrigues da Cunha, 6º Regimento de Infantaria, Força Expedicionária Brasileira. Este é o Major Robert Henderson, 307º Regimento de Infantaria Americano. Viemos até o senhor com um pedido que sei ser incomum, mas que é baseado nas tradições de honra militar que tanto nossas nações respeitam. Marchetti ergueu uma sobrancelha. Continue. Rapidamente. Há 26 soldados americanos feridos no campo entre nossas posições, disse o capitão, apontando para a área. Eles vão morrer se não forem resgatados nas próximas horas. Seus homens controlam o terreno e qualquer tentativa de resgate sob fogo seria um massacre. Por isso, venho pedir uma trégua temporária. 10 minutos. Apenas 10 minutos de cessar fogo para que possamos retirar os feridos. Depois, voltaremos para nossas posições e a guerra continua como antes. Marchetti ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia ouvido. Então, surpreendentemente, ele deu uma risada curta e amarga. Deixe-me ver se entendi. Vocês, brasileiros, estão pedindo uma trégua para resgatar soldados americanos? Não são nem seus homens? O capitão respondeu firmemente. São aliados nossos. Lutamos lado a lado. Suas vidas têm valor para nós. Marchetti balançou a cabeça, com uma expressão que misturava incredulidade e algo parecido com respeito. Vocês são completamente loucos. Sabem disso? Os alemães estavam certos sobre uma coisa. Vocês brasileiros realmente não pensam como soldados europeus. Nenhum oficial alemão faria isso. Provavelmente nenhum oficial americano também. O Major Henderson, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente e falou em inglês, que o capitão traduziu simultaneamente. Com todo respeito, tenente, o capitão está aqui porque eu não tive a coragem de fazer o que ele fez. Ele veio porque é um homem melhor do que eu. E porque acredita que, no fundo, o Senhor também é um homem melhor do que esta guerra pede que seja. Marchetti olhou para Henderson, depois de volta para o capitão Osvaldo. Havia algo na sinceridade bruta daquelas palavras que o atingiu. Ele suspirou profundamente, e o que me garante que isso não é um truque. Que no momento em que eu ordenar cessar fogo, vocês não vão usar a oportunidade para atacar ou identificar nossas posições. O capitão Osvaldo deu um passo à frente, aproximando-se deliberadamente de Marchetti, colocando-se em risco ainda maior. A garantia, tenente, é minha palavra como oficial e como homem. E mais do que isso, é o fato de que eu e estes homens estamos aqui, completamente vulneráveis, nas mãos do Senhor. Se quiséssemos enganá-lo, não teríamos vindo pessoalmente, teríamos tentado um ataque surpresa. Mas viemos de frente, sob bandeira branca, porque acreditamos que o Senhor é um oficial de honra, não um assassino. Marchetti sentiu o peso daquelas palavras.
Olhou nos olhos do capitão brasileiro e viu sinceridade absoluta. Não havia engano ali, não havia subterfúgio, apenas um pedido desesperado de um soldado que se importava genuinamente com seus aliados. Era algo que Marchetti não via há muito tempo naquela guerra brutal. Ele pensou em seus próprios homens, italianos que haviam sido feridos e deixados para morrer em outras batalhas, porque o inimigo não dava quartel. Pensou nos alemães que tratavam até seus próprios aliados italianos com desprezo velado. E então pensou em sua própria honra, nas tradições militares italianas que havia aprendido antes de Mussolini, antes dos alemães, quando ser oficial significava ter dignidade e compaixão. Finalmente, ele tomou uma decisão que sabia que poderia custar-lhe caro. 10 minutos, disse ele, sua voz firme, mas não hostil. Vou ordenar cessar fogo por exatamente 10 minutos. Começa no momento em que eu retornar às minhas linhas e disparar um sinalizador verde. Quando disparar um sinalizador vermelho, os 10 minutos acabaram e qualquer um ainda no campo será considerado alvo legítimo. Se isto for uma traição, capitão, eu juro que gastarei o resto desta guerra caçando você pessoalmente. Entendido? O capitão Osvaldo fez uma continência formal, um gesto de respeito profundo. Entendido, tenente Marchetti. Você tem minha palavra de honra. Não haverá traição, apenas resgate. E quando isso acabar, que o senhor saiba que hoje salvou vidas e preservou a honra de 2 exércitos. Marchetti retornou à continência, um gesto automático que vinha de anos de treinamento, mas que naquele momento carregava um significado mais profundo. Depois, sem mais palavras, virou-se e caminhou de volta para suas trincheiras. Quando chegou, seus homens o bombardearam com perguntas, muitos claramente chocados com o que ele estava prestes a fazer. Marchetti levantou a mão para silenciá-los. Escutem bem. Vamos dar a eles 10 minutos de trégua. Qualquer homem que disparar sua arma durante esse tempo será fuzilado por minha ordem pessoal. Os brasileiros deram sua palavra. Vamos dar a nossa. Isso nos torna melhores do que os alemães pensam que somos. Houve protestos, mas Marchetti era respeitado e sua autoridade era absoluta. Ele pegou o sinalizador verde, apontou para o céu e disparou. A luz verde explodiu sobre o campo de batalha, brilhante e inconfundível. Era o sinal. A trégua havia começado. No mesmo instante em que a luz verde iluminou o céu, o capitão Osvaldo gritou ordens para suas trincheiras. Dezenas de soldados brasileiros, que haviam sido avisados previamente sobre a possibilidade, agora explodiam em ação coordenada. Macas foram rapidamente montadas, equipes médicas preparadas e pelotões inteiros organizados para o resgate. Ao lado deles, soldados americanos do 377 do regimento, inicialmente céticos sobre o plano maluco do capitão brasileiro, agora se juntavam ao esforço com gratidão desesperada. O Major Henderson liderava os americanos, gritando nomes, organizando as equipes por áreas do campo. O capitão Osvaldo coordenava os brasileiros que assumiram os setores mais perigosos, mais próximos das linhas italianas. O sargento Alcides e sua equipe foram os primeiros a entrar no campo aberto, correndo com macas e kits médicos. Era uma corrida contra o tempo, 10 minutos, 600 segundos. Cada um deles precioso como ouro. O terreno estava horrível. Lama até os tornozelos, neve meio derretida, crateras profundas que podiam torcer um tornozelo ou quebrar uma perna. Mas os pracinhas navegavam por ele com eficiência surpreendente, fruto de meses lutando naquelas montanhas, conhecendo cada tipo de terreno traiçoeiro. Os americanos, acostumados a operar em planícies francesas, tinham mais dificuldade, mas os brasileiros os guiavam, mostravam os caminhos mais seguros, trabalhando juntos com uma sincronia que era resultado de meses de combates compartilhados. O primeiro ferido foi encontrado pelo soldado Mário Santos.
um jovem americano de não mais de 20 anos que havia levado estilhaços de granada no peito e na perna. Estava semiconsciente, tremendo violentamente de frio e perda de sangue. Mário e outro pracinha o colocaram na maca com cuidado, mas rapidez, e começaram a correr de volta. O ferido gemeu de dor ao ser movido, mas estava vivo. Era o que importava. 2 minutos haviam passado. As equipes se espalhavam pelo campo, procurando sistematicamente. O cabo José da Silva encontrou 3 feridos juntos, amontoados numa cratera, tentando se manter aquecidos. Um deles havia amputado a própria perna abaixo do joelho, usando um torniquete feito com cinto, uma medida desesperada que provavelmente havia salvado sua vida. José gritou para outras equipes e juntos começaram a evacuar os 3. 3 minutos. 4. O capitão Osvaldo estava no campo agora, supervisionando pessoalmente, ajudando onde necessário. Encontrou um ferido americano que estava inconsciente, o rosto pálido como cera, respiração superficial. Checou o pulso, fraco, mas presente. Com a ajuda de um sargento americano, o colocou na maca e o carregou pessoalmente. Seus músculos queimavam com o esforço, a maca era pesada e o terreno impossível, mas ele não diminuiu o ritmo. 5 minutos. As trincheiras italianas estavam em silêncio absoluto. Cada soldado observava a cena com uma mistura de emoções complexas. Alguns sentiam desconforto, questionando por que estavam permitindo que o inimigo resgatasse seus homens. Mas a maioria sentia algo diferente, algo que não conseguiam nomear completamente. Era respeito. Os brasileiros não estavam apenas resgatando aliados, estavam fazendo isso com uma eficiência e coragem que era impossível não admirar. Moviam-se pelo campo como se tivessem treinado para isso a vida toda, trabalhando em equipes perfeitamente coordenadas, nunca hesitando, nunca entrando em pânico. Um soldado italiano jovem, de apenas 18 anos, virou-se para o veterano ao seu lado e sussurrou: "Eles são diferentes do que nos disseram, não são?" O veterano, um sargento de 35 anos que havia lutado em 3 campanhas, assentiu lentamente. "Sim, garoto. Os alemães mentem muito. Esses brasileiros não são fracos. São como nós costumávamos ser, antes de tudo isso." O tenente Marchetti observava tudo através de binóculos, seu relógio constantemente checado. 6 minutos. 7. Ele podia ver cada detalhe, cada soldado brasileiro correndo com macas, cada americano sendo carregado para a segurança. Viu o capitão Osvaldo pessoalmente carregando feridos, viu o major Henderson trabalhando lado a lado com os pracinhas, viu uma unidade operando com propósito singular e determinação absoluta. Era algo bonito, pensou Marchetti, de uma maneira estranha e triste. No meio de toda aquela feiura, morte e destruição, havia ali um momento de humanidade pura. 8 minutos. Os brasileiros estavam agora nas áreas mais distantes do campo, procurando os últimos feridos. O sargento Alcides encontrou um americano que estava consciente, mas com as 2 pernas quebradas, incapaz de se mover. O americano estava chorando, não de dor, mas de alívio ao ver alguém vindo buscá-lo. Alcides ajoelhou-se ao seu lado e disse em inglês quebrado: "Você vai para casa, irmão. Nós te pegamos." O americano agarrou a mão do sargento com força desesperada. "Obrigado, Jesus Cristo, obrigado. Vocês são anjos." Alcides sorriu levemente, apesar da urgência. "Não somos anjos. Somos apenas soldados que não deixam ninguém para trás. Nem nossos, nem aliados." 9 minutos. Quase todos os feridos haviam sido evacuados. Restavam apenas 3 nos pontos mais distantes. O capitão Osvaldo fez sinais para as últimas equipes, acelerando o ritmo. Seu coração batia como um tambor de guerra, não de medo, mas de pura adrenalina. Iam conseguir. Iam trazer todos. 9 minutos e 30 segundos. As últimas macas estavam sendo carregadas de volta.
O capitão Osvaldo fez uma varredura final do campo com os olhos, certificando-se de que nenhum homem vivo estava sendo deixado para trás. Satisfeito, começou a recuar também, mas mantendo-se como retaguarda, garantindo que todos os outros saíssem primeiro. Nas trincheiras brasileiras e americanas, dezenas de mãos esperavam ansiosas, prontas para receber as macas, para puxar os feridos para a segurança. Os médicos de campanha já estavam preparados, com instrumentos, plasma sanguíneo, morfina. Cada ferido que chegava era imediatamente triado e tratado. 9 minutos e 50 segundos. O capitão Osvaldo era agora o último homem no campo. Ele correu os últimos metros, seu corpo exausto, mas impulsionado por pura vontade. Saltou para dentro da trincheira exatamente quando o relógio marcava 10 minutos. No mesmo instante, o tenente Marchetti disparou o sinalizador vermelho. A luz vermelha explodiu no céu, marcando o fim da trégua. Imediatamente, as armas italianas foram reposicionadas. As metralhadoras voltaram a apontar para o campo, mas não havia mais alvos. O campo estava vazio. Todos os 26 feridos americanos haviam sido resgatados, todos vivos, todos agora recebendo tratamento médico. Na trincheira brasileira, a euforia era controlada, mas profunda. Os pracinhas abraçavam-se, os americanos choravam abertamente de alívio e gratidão. O major Henderson procurou o capitão Osvaldo e, sem dizer uma palavra, o abraçou com força. Quando finalmente se separaram, o major tinha lágrimas nos olhos. "Capitão", disse ele com voz embargada, "vocês brasileiros acabaram de fazer algo que eu nunca esquecerei. Algo que nenhum de nós jamais esquecerá. Você salvou meus homens, não com armas, não com violência, mas com coragem e honra." O capitão Osvaldo, exausto, simplesmente assentiu. "Fizemos o que era certo, major. O que qualquer soldado deveria fazer por seus aliados." A notícia do resgate se espalhou pelas linhas aliadas com velocidade surpreendente. Até o amanhecer, todo o 5º Exército americano estava comentando sobre os brasileiros que haviam negociado uma trégua impossível com os italianos fascistas e resgatado 26 americanos feridos em 10 minutos. Oficiais que haviam sido céticos sobre as capacidades da FEB agora pediam relatórios detalhados sobre o incidente. Generais queriam saber quem era esse capitão brasileiro que havia feito o que nenhum comandante americano havia ousado tentar. O general Willis D. Krittenberger, comandante do 4º Corpo de Exército, ao qual a FEB estava subordinada, convocou pessoalmente o capitão Osvaldo para uma reunião no dia seguinte. Quando o capitão entrou no posto de comando, encontrou não apenas Krittenberger, mas também vários outros oficiais superiores americanos. Todos se levantaram quando ele entrou, um sinal de respeito que deixou o capitão momentaneamente desconcertado. Krittenberger estendeu a mão. "Capitão Rodrigues da Cunha, é uma honra. O que você fez ontem à noite foi uma das coisas mais corajosas que já vi nesta guerra. E, francamente, uma das mais espertas também." O capitão apertou a mão do general. "Apenas fiz o que qualquer oficial deveria fazer, general. Não podia deixar aqueles homens morrerem." Krittenberger balançou a cabeça. "Não, capitão. A maioria dos oficiais teria feito exatamente o que fizemos. Esperar o amanhecer, planejar um ataque coordenado, aceitar as perdas como inevitáveis. Você pensou diferente. Você arriscou sua própria vida para salvar homens que nem eram seus soldados diretos. Isso é liderança. Isso é o que faz um exército verdadeiramente grande." O general fez uma pausa, depois continuou. "Há algo que você precisa saber, capitão. Ontem à noite, mudou como muitos de nós veem a Força Expedicionária Brasileira. Houve dúvidas, não vou mentir. Alguns de nós achávamos que vocês não estavam prontos, que eram inexperientes demais para a guerra europeia. Mas vocês provaram repetidas vezes que somos nós que estávamos errados.
Monte Castelo, a ruptura da linha gótica e agora isso. Vocês não são apenas bons soldados.